Este podcast não é para todos, mas muitos vão querer ficar. Isto disse eu no último episódio e não esperava o número de mensagens que recebi de gente a falar de si e a não calar. Obrigado a todos e, por favor, não parem. Hoje, mais do que falar-te dos sintomas de um alegado despertar, quero conseguir desmistificar esta coisa da energia e do ser energético que nós somos, sem tradicionalismos, com o mínimo de dogma possível e com a objetividade que este assunto merece. Não vou entrar nas fábulas da filosofia namastreta das redes sociais e espero que não penses que vamos falar de ridículas ascensões de dimensão. Não, nós vamos falar de ti, vamos falar de mim, como seres energéticos, vamos perceber as nuances, os sintomas de uma mudança e vamos perceber como trilhar o caminho com toda esta informação. O meu nome é Mário Portela, bem-vindo ao 4º episódio do meu podcast. Já liguei o bloqueador de ruído virtual. Vamos conversar os dois? Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Se tu tens um podcast ou gostavas de ter um podcast que se alinha com a visão do canal Portugal Místico, contacta-me para te juntares ao programa de incentivo da rádio do canal Portugal Místico. É que foi mesmo feito para ti. Todos somos seres mágicos e existimos em pura magia. Somos seres de pura energia. Quer entendamos isso, quer não. O ser humano é bem mais do que o seu corpo físico. E mesmo que consideremos já o nosso lado mental como um corpo que o complementa, continuaremos sempre a ser mais do que apenas a nossa personalidade e as nossas memórias. Somos energia viva, energia dinâmica. Quer lhe chamemos Chi, Ki, prana, força vital, aniões e taquiões ou simplesmente vibração. Digamos que somos o conjunto interdependente de 3 corpos: o corpo físico, o corpo mental e o corpo energético. Este corpo energético é composto de uma energia constante e perene, tendo as suas naturais variações em contacto e interação com as energias externas de vários tipos. Cada um de nós é um foco de energia. Um ser energético único que possui a sua própria assinatura energética no mundo vibracional. Sim, eu disse mundo vibracional. Não é nenhuma ficção científica, é algo que é base da ciência, da física em geral. Tudo é vibração. A luz, o som, o movimento, tudo é vibração. Portanto, provavelmente não será nenhum tipo de ficção falarmos de um mundo vibracional. Se a tua energia individual não estiver alinhada de forma a permitir o fluxo de novas frequências nesta transição, neste dito despertar, podes passar por momentos ou situações que vão ser avassaladoras para a tua mente, para o teu corpo, para o teu bem-estar. Sintomas de sobrecarga energética comumente incluem coisas como picos de ansiedade ilógica, dores de cabeça com fotossensibilidade, dores localizadas no corpo sem razão física, dores lombares misteriosas, reações físicas infecciosas sem que agentes externos estejam envolvidos, a pandemia da depressão e os estados emocionais dispares que nos podem provocar confusão, dificuldades de sono, toda uma série de desregulações neurológicas são sintomas destas sobrecargas energéticas. Vá, pensa nisto da seguinte forma: quando pomos demasiada energia ou energia diferente num aparelho eletrónico, como por exemplo ligar um transformador de 110 volts a uma tomada com 220 volts, o mais certo será que este aparelho vai receber danos por tentar lidar com essa energia e até pode queimar por completo. A culpa não é da energia nem do aparelho eletrónico em causa. O problema está na clara incompatibilidade de energias, de quantidade, de frequência. Há imensas explicações e demonstrações que seguem o método científico sobre este novo fluxo energético que se pode medir e que se pode sentir. Esta nova vibração ou frequências, como eu gosto de chamar.
Poderia até explicar ao pormenor porque é que agora que se estão a manifestar e não antes. Contudo, isso daria matéria para todo um outro podcast e não para este episódio que se quer curto e prático. Integra a nova vibração. Para que consigas mais facilmente integrar e processar a energia que agora nos circunda, há duas coisas que tens de conseguir. Para começar, a vibração do teu corpo terá de ser compatível com a vibração da energia que esse corpo está a receber. Por outras palavras, a tua trindade de corpos, físico, mental e energético, deverá vibrar o mais aproximado possível dos níveis energéticos do seu ambiente. A frequência emanada pelos teus pensamentos toma aqui uma importância fulcral. O pensamento positivado, organizado, realista, amoroso, produz frequências mais estabilizantes e adequadas, enquanto que, obviamente, os pensamentos mais densos do dogma, da dependência, do medo, irão claramente jogar contra ti. Depois, percebe que cada parte do teu corpo, físico, mental e energético, deverá estar livre de bloqueios emocionais agregados para que o fluxo seja constante e sem qualquer tipo de atropelos. Os bloqueios emocionais ocorrem quando guardamos conflitos e tensões dentro de nós. Qualquer crença desgovernada poderá resultar num bloqueio emocional, algures em ti, e isso será de complexo trabalho de resolução, que será diretamente proporcional com a intensidade a que tu te apegas a esse bloqueio. É uma energia que estagna, que densifica e inevitavelmente irá interferir no teu sistema energético e, obviamente, no teu corpo físico e emocional. Lembra-te que o teu corpo nunca te mente. Se prestares atenção a cada manifestação do mesmo, perceberás o que tens de trabalhar e o que tens de libertar. Quanto mais a energia densa e estagnada permanecer no teu corpo, tanto maior será a tua apetência para dificuldades físicas, dores, stress emocional e ansiedades, por exemplo. O teu corpo é bem mais do que um simples aparelho eletrónico e quanto mais permitires que as novas frequências fluam e se instalem, tanto maior será a sua adaptação e compatibilidade. Rapidamente começarás a assistir à mudança do paradigma em si, no teu corpo, no teu eu. Os sinais mais óbvios do despertar. Prometi falar-te de alguma da sintomatologia inerente a este processo que, de uma forma ou de outra, todos estamos a atravessar, em especial os mais novos. E não podia deixar de começar pelas alterações dos padrões de sono. Perturbações durante o sono, como pés quentes, acordar 2 ou 3 vezes durante a noite, sentir-se cansado e com sono depois de acordar, em especial após uma noite cheia de sonhos e pesadelos. Apesar de as cartilhas obsoletas dizerem exatamente o contrário, o padrão de 3 sonos que acontece frequentemente a muitas pessoas caracteriza-se por dormir cerca de 2 a 3 horas, acordar, voltar a adormecer mais 2 a 3 horas, acordar de novo e eventualmente voltar a adormecer mais 2 ou 3 horas. É um padrão perfeitamente natural e que se adequa a um sono de qualidade. É um erro já provado cientificamente em estudos nos últimos 5 anos que precisemos de fazer um sono ininterrupto de 8 horas. Aliás, se lermos livros anteriores ao século XVIII, veremos várias referências ao primeiro sono, ao segundo sono e terceiro sono. Alguns já viram alterar-se as suas necessidades de sono, passando a dormir menos e, por vezes, sentindo surtos energéticos da cabeça aos pés no momento em que adormecem ou no imediato momento em que acordam. Tens este sintoma? O que é que deves fazer se este sintoma te afeta? Habitua-te sem pressão, sem stress. Não te preocupes por não dormir o que no chavão popular é considerado necessário. Serás capaz de suportar bem o dia se pensares que tens a quantidade certa daquilo que tu necessitas, do sono que tu necessitas. Não cedas à mania de tomar soníferos só porque sim. Se durante a noite não conseguires adormecer, aproveita esse tempo para meditar, para ler, para escrever o teu diário de jornada ou então, por exemplo, alargar os teus horizontes espirituais. O teu corpo ajustar-se-á ao novo padrão.
Um outro sinal que habitualmente afeta em primeiro lugar as pessoas mais empáticas é a repentina onda de emoção que nos afeta o comportamento. Coisas como chorar compulsivamente sem ter qualquer sensação de tristeza, estar com as emoções à flor da pele, reagir emocionalmente a momentos, a situações inesperadas. São sintomas de desenvolvimento da vibração da emocionalidade, tornando lúcidas as rédeas das emoções. Não deverá confundir esta sensação com momentos de angústia ou tristeza repentina, pois esses caracterizam desequilíbrios energéticos mais do que uma expansão e advêm muitas vezes da nossa incapacidade de lidar com o passado e com os nossos traumas. O que fazer se tivermos este sintoma das emoções à flor da pele? Bem, o ideal é aceitar os seus sentimentos como eles surgem, abrir os braços à sua condição de ser emocional. Sente a emoção e deixa evaporar-se utilizando as técnicas de respiração ou técnicas meditativas que possa já ter aprendido. Não dirijas as emoções para ninguém, pois é o teu passado que está a ser limpo e a ser dissipado. Por fim, um outro sinal de mudança energética é a amplificação dos 5 sentidos básicos. Perturbações na visão como objetos termoluzentes, observação de partículas brilhantes. Para algumas pessoas, a visão de aura ou densidades energéticas em pessoas, plantas, animais. Tudo isto pode ocorrer. Por exemplo, quando fecha os olhos já não vê escuridão, mas uma espécie de vermelhidão. Talvez vejas formas geométricas, cores brilhantes e quadros quando tens os olhos fechados ou logo no início de um processo meditativo. Este é um quadro sintomatológico cada vez mais comum e, infelizmente, muitos têm isso como uma espécie de problema. Só que não. Se este é o teu caso, a tua visão está a mudar de várias maneiras. Está a conhecer novas formas de ver, novas formas de descodificar a vibração visual. Tens de o viver de forma paciente. Aconteça o que acontecer, não te assustes. Visões nebulosas podem ser aliviadas desviando simplesmente o olhar ou trocando os olhos momentaneamente para exigir uma refocagem nos músculos dos teus olhos. Se o teu caso é no campo auditivo e sentes uma espécie de aumento de capacidade auditiva ou, por outro lado, sentes ruídos na cabeça, uma espécie de uns bips ou uns zumbidos, uns sons, às vezes música ou esgares de som eletrónico, isto é sinal de que auditivamente estás a amplificar as tuas capacidades. Há também quem produza o que se chama dislexia auditiva, ou seja, nem sempre consegue perceber o que os outros estão a dizer, como se não conseguisse entender a sua própria língua. Algumas pessoas ouvem vozes estranhas em sonhos ou acordam com uma determinada música nos ouvidos que já não ouvem há imenso tempo, ou então nunca ouviram. Uma vez mais, o conselho é o mesmo. Aceita com paciência, deixa-te ir, ouve. Os teus ouvidos estão apenas a ajustar-se a novas frequências. Mais raros, em especial nesta época pós-Covid, há quem sinta a intensificação do sentido do olfato, do tato ou do paladar. Há quem se aperceba de que passou a conseguir detectar o cheiro e o sabor dos aditivos químicos em alguns alimentos. Para algumas pessoas, esta intensificação dos sentidos é tão maravilhosa como divertida. Pode ser possível cheirar a fragrância de flores aqui e ali. Muitos místicos fazem-no. Aproveita essa evolução. Sinais sutis do despertar. Episódios de energia intensa que te fazem querer saltar da cama e agir, seguidos por períodos de letargia, de cansaço sem razão aparente, parecem alternar o teu dia-a-dia? Se isso te acontece, percebe que estás apenas mais atento ao teu corpo e a conseguir descodificar os períodos do teu biorritmo. O cansaço normalmente segue-se a grandes mudanças, portanto, aceita, pois esse é o teu tempo de integração, onde deves de facto descansar e meditar sobre ti mesmo. Durante os momentos de súbita energia, é suposto que a utilizes e que não a castres. É certo que se for muito repentino pode ser um pouco desconfortável. Há pessoas que descodificam a energia em picos de temperatura, chegando ao ponto de sentir um frio ou um calor inexplicável que pode demorar um par de horas a estabilizar.
Em qualquer um dos casos, aconselho-te a que apenas medites sobre o assunto e não o transformes num foco de stress. Muitas vezes, se não utilizares esta energia, estarás a desperdiçar algo que te pertence e que tem utilidade prática. Porém, eu quero assegurar-te que as coisas necessitam do seu tempo, mas estabilizam e criam um novo padrão. Utilizando estas frequências todas, sentir-te-ás cada vez mais leve à medida que fores limpando o material emocional, ganhando solidez, ganhando lucidez, soltando-te das limitações sociais, libertando crenças limitadoras, assim como da bagagem pesada do nosso passado. A tua frequência mudou. Ama-te mais. Há muitos anos que os sonhos são objeto de estudo e há até quem escreva livros aparvalhados sobre o significado dos sonhos. Hoje em dia, cada vez mais, os sonhos ganham uma nitidez maior e podes ser já daqueles que têm os chamados sonhos vívidos, onde por vezes os sonhos são tão reais que acordas confuso. Também podes, por exemplo, ter os chamados sonhos lúcidos, nos quais tu pareces estar em controlo dos acontecimentos do sonho. Muitos sonhos poderão parecer-te místicos ou parecer que te trazem uma mensagem, mas lembra-te que nem tudo é uma mensagem divina ou uma comunicação do além. Bem pelo contrário. Não forces nada. Acima de tudo, não tenhas medo e evita recorrer a livros de interpretação de sonhos. Esse género de livros são armadilhas comerciais para pessoas mais incautas e mal informadas. Um dos maiores problemas de seres uma das pessoas que tem um ou mais destes sintomas é o sentimento estranho de seres diferente, de que tudo na tua vida parece novo e alterado, que deixaste de ser quem eras. Pois, é que deixaste. Estás maior do que podes imaginar e mais está para vir. Este é um processo que ainda mal começou. Para o atravessares tranquilamente, mantenha o teu eu presente e equilibrado. Orgulha-te da trindade dos corpos que tu possuis. Corpo físico, corpo mental, corpo energético estão a sintonizar-se às novas frequências e precisam desta lucidez, desta vontade, desta clareza, que só é alcançável se tu te respeitares, se tu te amares como nunca o fizeste antes. Não caminhamos sozinhos. Pelo caminho aparecem professores e guias em todo o lado, no momento certo para ajudar à tua caminhada espiritual. Pessoas, livros, palestras, filmes, acontecimentos, visões da Mãe Natureza. Todos estes professores podem parecer negativos ou positivos, mas de uma perspectiva transcendente são sempre perfeitos porque te provocam o processo de aprendizagem mais lógico ao momento que estás a viver. Lembra-te de que nunca receberás mais do que aquilo que estás preparado para lidar, e não porque um qualquer Deus assim o definiu, mas porque o conteúdo energético de uma dada situação ou de um dado evento te pertence a ti e por isso é energeticamente adequado à tua frequência. Cada desafio apresenta-nos uma oportunidade para provarmos a nossa mestria na sua superação. Sei que é moda ser-se espiritual, mas não podia terminar sem te alertar que deverás seguir os conselhos dos podcasts anteriores e proteger-te. Protege-te em primeiro lugar da informação errada e das modas que te tentam controlar, que te fazem comprar coisas. Não vais nas cantigas comerciais dos contratos geocósmicos, multidimensionais, angélicos, ultrapasteurizados. Não vais na cantiga do oportunista disfarçado de movimento New Age. Não alinhes em libertações de Kundalini desnecessárias e lembra-te que és uma ilha autossuficiente e é dentro da tua ilha que encontrarás a grande maioria das respostas. Viver é uma viagem divina, por isso vive-a divinalmente. E assim foi o podcast de hoje, menos incómodo se calhar, mas ainda assim controverso que chegue. A mais importante orientação que tenho para ti antes de terminar prende-se exclusivamente com a forma como te tratas a ti mesmo. Estás na tua ilha e é na tua ilha que deverá existir a maior quantidade de carinho interior.
Aumentamos a nossa frequência energética quando nos parabenizamos, quando falamos bem do nosso corpo, bem das nossas decisões, quando construímos um amor próprio inabalável e quando nos reconhecemos como funcionais, positivos e ativos. Claro que no percurso há muita coisa que se vai perder, mas sabemos que é preciso perder para depois se ganhar. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Isso mesmo, caminhando sem medo de errar, mesmo que a opinião dos outros seja contrária, deixa que os outros te chamem egocêntrico, deixa que te chamem egoísta ou outros epítetos menos agradáveis. É apenas uma opinião desinformada. Não abuses de ti. Bem, e não abusar de ti é exatamente o tema do próximo podcast que tu não vais querer perder, certo? Se ouviste até aqui, certamente é porque até te fez sentido e se calhar até já sentes muitos destes sinais. Se não, já tinhas desligado e saías a chamar-me louco. E é porque ainda aí estás, é porque me ouves e estás desse lado comigo, que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Podes fazê-lo no Spotify, por exemplo. Podes fazer em várias plataformas onde encontrarás este podcast. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me ao partilhá-lo com os teus amigos. E se quiseres auxílio, se precisares de orientação, se te fizer sentido, contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Marcos.